E olha, hoje a gente já começa o programa com um bate-papo com um assunto que é de interesse de todos os produtores. Manejo de plantas daninhas de difícil controle. É aqui conosco Guilherme Braga. Braga, né, Guilherme? Isso, Boa tarde. Boa tarde, Fabélia. É um prazer estar aqui no programa Sucesso do Campo, né? Trazendo informações, né, que a gente tem tido aí na pesquisa, né? E alertar, né, sobre o cuidado que se tem que ter em relação ao manejo de plantas daninhas, né, como um todo, para que a gente possa realmente ter êxito aí na produção das culturas de interesse. Bom, nesse momento nós já temos aí, Brasil afora, boa parte da safra plantada. Ainda há tempo para fazer o cuidado aí, porque a gente sabe que tem ali um banco de sementes, que o produtor deve esperar as primeiras chuvas ali para germinar esse banco, dessecar e depois vir. Esse é o ideal. Isso. E depois ele vir com plantio, seja lá do que for. Não, correto, Fábio. Assim, o que a gente pega nesse ano, houve, né, a gente fala um atraso, né, que habitualmente nos últimos anos a gente vinha conseguindo fazer uma introdução da cultura, né, já no final de setembro, né, logo que acabava vazio, vinha chovendo bem. Esse ano teve essa particularidade do período seco, ele se arrastou um pouquinho mais que além do habitual, né? É que a gente não teve nenhuma chuvazinha para aquele banco de sementes ter condição de germinação, né? E tudo, né? E aí o que aconteceu? Quando começou a plantar, plantou-se muito rápido, igual você comentou, né? Se a gente for pegar as porcentagens, aqui a gente vê os diferentes órgãos solos, então o plantio avançou muito, mas ainda tem região, até mesmo aqui, né, no nosso estado, aqui em Goiás, né, que são regiões que tradicionalmente plantam um pouco mais tarde, mas mesmo nessa região o pessoal já está avançando bastante, né? Então, o que é o ponto, né? Por ter tido esse período seco, então teve muita gente que às vezes falou, vou deixar para dessecar, e acabou que por alguma questão ou outra não conseguiu fazer uma prática de manejo bem feita, ou não usou um herbicida ali em pré-emergência, né? E isso fez com que hoje a gente visualize algumas áreas com uma infestação maior de plantas daninhas. Então, para aquele que já plantou, a gente tem que pensar agora no que fazer com a cultura já estabelecida. Mas para quem ainda, porventura, em alguma região que planta-se um pouquinho mais tarde, né, não plantou, vamos fazer uma dessecação bem feita, conciliar com o uso de pré-emergente, né? Que é para o quê? Para tentar reduzir o problema, porque depois que você tem a cultura instalada, fica mais difícil. Porque se você usar um produto que não for seletivo, né, você pode, às vezes... traz uma fito ali, na soja, aí você pode manejar de um lado, mas você perde pelo outro. Então, esse aqui é o cuidado maior agora, nessa fase, né, para quem já está com a cultura estabelecida no campo. E aí as folhas redondas também já não podem ali ser assim... Isso, porque se a gente for pegar, né, quando a gente fala de uso de herbicidas, quando a cultura está instalada, quanto maior a similaridade da planta daninha com a cultura, mais difícil é. Uhum. E aí entra nisso que você falou. Então, se a gente pegar as folhas largas, folhas redondas que a gente fala, né? O que acontece? A soja é considerada uma dicotiledônea, ela é classificada. Então, naturalmente, vai ser mais difícil estar manejando. Exceto quando a gente tem o caso da questão da resistência, da tolerância. Aí, nesse caso, aí não importa a cultura. Aí é porque aí realmente o herbicida começa a perder eficácia, né, para aquela determinada espécie. E fica mais difícil o manejo. Tá, e o milho? Ali como planta daninha, o milho que está ali... Que foi perdido. Não, a questão do milho esse ano, né? Porque a gente pegar aqui Rio Verde, Jataí, as diferentes regiões aqui do Sudeste, 170, 180 dias sem chuvas, a depender da localidade. Então, o que aconteceu? A gente colheu esse milho, naturalmente, quando faz o processo de colheita, perde esses grãos, fica ali no banco de semente. E quando voltaram as chuvas, né, o que aconteceu? A gente começou a plantar. Então não foi feito às vezes nenhum manejo específico para o milho, até porque ele não estava emergido. Então o que a gente tem visualizado muito a nível de campo é o quê? Uma infestação muito alta dessas plantas tigueras, voluntárias de milho. E a gente tem que manejar, né, porque aí ali o milho ele não é uma planta daninha, mas nesse caso ele está se comportando. Ele se comporta como uma daninha que ele não é desejado. Isso. E é um RR. Aliás, ele é um BT. Uhum. E aí? Então, aí nesse caso, o que acontece? Se a gente for usar só o glifosato, que naturalmente, aí você não vai ter o controle adequado. Então, o que você tem que fazer é conciliar com o uso de um graminicida, né? Então, tem diferentes produtos, né? Mas são os inibidores essenciais. Por quê? Porque aí você vai ter uma eficácia boa do milho. Agora, o que é o cuidado que a gente tem feito sempre que conversa com os produtores, né? Nas rodadas técnicas que a gente faz com
o pessoal aí que fica na produção propriamente dita, é de não deixar para tentar passar com uma única aplicação. Então, às vezes, por questão de custo, o produtor fala, não, mas vai nascer mais milho. Para a hora que nascer, aí aquele perdeu o time e ele não controla mais. Isso, aí, ou se for controlar, você vai ter que usar dose muito alta, aí você aumenta a chance de dar fito na cultura, o controle é mais lento. E por que a gente fala tanto do milho? Porque o milho, quando está novo, em teoria, ele é fácil de controlar, só que o problema é quando ele fica grande, fica mais difícil, e a gente tem que lembrar que nós plantamos a safrinha. Faz a ponte verde para cigarrinha. Aí a gente já começa perdendo para cigarrinha. Por quê? Porque vai chegar na condição, para quem não fizer um manejo adequado, a região vai ter uma população alta de plantas voluntárias de milho, e aí naturalmente você já tem uma infestação inicial muito alta de cigarrinha. Uma população alta de cigarrinha já ali que vai chegar pressionando na emergência do milho. Isso. Eu tenho lá no CTC, né, no Centro Tecnológico da Cooperativa comigo, tem o Diego, que é o pesquisador em entomologia, ele fala que se a gente chega com essa população muito alta, nós temos inseticidas que funcionam, temos, mas o controle é muito difícil, quando a região como um todo está alta. Então, e aí o custo? E aí o custo fica, porque aí você tem que fazer várias aplicações sucessivas com produtos com valores agregados mais altos, e muitas vezes acontece o quê? Você aplica aqui, a cigarrinha migra por uma outra área, passa o residual do produto e ela volta. Então, ou seja, fica tudo mais complicado. E, Guilherme, seria importante o produtor registrar todos esses custos, fazer um diário da lavoura dele, para ele começar a perceber qual foi ali, quanto que ele colheu. Não estou falando nem de produtividade, estou falando de produção. A ele colocar desde o pré-plantio ali até chegar na colheita, fazer ali um levantamento de tudo que ele fez, porque às vezes fica assim, você joga para o produtor fazer um controle financeiro, e confesso, gente, isso aí não é fácil de ser feito, mas ele fazendo esse levantamento, talvez ele consiga enxergar. Sim, não, é fundamental, Fabélia, assim, principalmente nesse ano, né, que a gente sabe que os Estados Unidos tem aí a perspectiva de uma colheita recorde, e o Brasil também, lógico, está muito no início da safra, né, o desenrolar, mas assim, área de plantio muito grande, então a expectativa é que o quê? Que tenha um estoque muito grande de soja, então, ou seja, os preços, a tendência atual é de que o quê? Que vão estar preços não tão bons do que vinha aí nos anos anteriores. E aí, nesse caso, se você tem tudo registrado, seu custo de produção, todo o controle, fica mais fácil para você entender e saber o que você pode intervir ou não. Agora, se eu estou sendo aquele produtor que eu simplesmente vou lá, adquiro o produto e aplico e não me preocupo com o custo, no final das contas a gente pode ter uma surpresa negativa de que o quê? Que a minha margem de lucro é muito reduzida. E se for pôr na ponta do lápis tudo, né, a expectativa de um salário, depreciação de maquinário, às vezes pode até fechar no vermelho. Então é por isso que esse cuidado que você comentou de registrar tudo, de anotar preço adquirido, né, é fundamental para que ele tenha realmente uma noção de como que está sendo o custo de produção dele, e aí fica mais fácil dele entender os gargalos, os desafios para ajustar. Margem das estradas. E eu não estou falando aqui só de rodovias. Porque tem ainda aqueles capins que estão invadindo e tudo, né? Agora também tem uma outra, que é a vassoura de botão, é isso? Isso, a vassourinha de botão, né? Hoje, assim, o que a gente tem visualizado, né? É até uma questão difícil, né? Porque fica naquela dúvida, quem tem que fazer o manejo dessas plantas daninhas, a própria planta voluntária de milho? E o que a gente tem percebido é que algumas espécies que ficam na margem têm agora adentrado dentro das propriedades e trazido muitos desafios. Tem o capim andropólogo, que já é um problema sério, né? Onde que ele se estabelece, porque cresce muito, aí poucos herbicidas. E ele vai fazendo touceiras bem desenvolvidas. Isso. Então, assim, fica complicado. E tem a vassourinha de botão. A gente chama vassourinha de botão, mas é um complexo de plantas, né? E como são plantas que, assim, elas são aclimatadas aqui do Brasil, mas agora elas começaram a ter importância agronômica. O que eu quero dizer com isso, né? Agora começou aí dentro das lavouras, o produtor tem tentado manejar e não tem conseguido, porque são plantas muito complicadas de estar manejando. E a gente chama de complexo por quê? Porque não é só uma espécie. A pesquisa ela está ainda evoluindo, está estudando, né? Mas tem aí relatos de serem espécies de 3 gêneros de plantas diferentes, né? Ou seja, e na hora de fazer esse combate, tem que avaliar também se o que eu estou aplicando
está pegando o complexo, se não está pegando uma em isolado. Exatamente. Que depois eu chego lá ainda sem o conhecimento das espécies, esse produto não está fazendo efeito. Não, E, na verdade, ele fez. Sim, sim. Exatamente. O problema quando está nessa fase, né, que a gente está ainda na pesquisa, o que acontece, né? Então a gente tem que nivelar por cima. Às vezes poderia ter uma daquelas espécies do complexo que fosse um pouco mais fácil de controlar. Só que como você não tem a noção real do que se tem ali, porque a característica morfológica dessas plantas são muito semelhantes, então a gente cita o que? Olha, vamos tratar como se fosse aquela espécie mais problemática para intervir com os herbicidas, né, de forma adequada. Porque senão entra nisso. Ah, não, vou considerar que é a mais fácil, você aplica, às vezes controlar mais fácil, mas aí tem alguma espécie ali que é mais problemática, dentro do complexo de vassourinhas de botão. Guilherme, já são 12h11. Hoje nosso tempo aqui está meio apertado, que tem alguns conteúdos que nós precisamos apresentar, mas vamos combinar para a gente fazer um programa específico inteiro, que daí a gente fica com o tempo todinho só para o assunto. Não, claro, eu estou à disposição, vai ser um prazer. Ainda não entramos nem nas plantas daninhas lá da pastagem. Oh. Aí vamos falar da pastagem, vamos falar desse momento do time ali das estradas, porque tem momentos que eu passo, eu olho, eu fico pensando, nossa, nesse momento ainda não sementeou, podia vir aqui e remover, que já ia começando a baixar essa população, banco de semente, né? E fica ignorado. Aí a gente sabe que são sementes leves que o vento leva e vai pegar sim dentro da propriedade. A obrigação então é de quem? É de quem se interessa em controlar a sua área. Sim. Concorda? Não, é verdade. Então, olha, muito obrigada pela sua participação conosco, tá? Opa, obrigado, Fabíola. É um prazer estar aqui, né? E sempre a gente está à disposição. E vamos marcar de retornar assim para fazer esse bate-papo também dessas plantas que estão trazendo tantos problemas para a gente. Muito obrigada.